Vamos lá, pessoal! Grande prazer ter todos vocês aqui nessa que é a nossa primeira edição do Pecuária Rentável, uma nova ação da Cemex que visa trazer conteúdo relevante, tanto mercadológico quanto técnico, para poder colaborar com a sua tomada de decisão no seu dia a dia, na sua fazenda, na sua operação. E para esse nosso primeiro programa, a gente reuniu realmente um time de peso para que a gente possa falar, finalzinho de ano, sobre um tema extremamente relevante para a pecuária nacional, que tem impactado, obviamente, os nossos ganhos, tanto financeiros quanto os nossos ganhos de produtividade, e a gente sabe que é importante medir, né? Tudo que se mede se administra, e é assim que a gente entende como que a gente pode ser cada vez mais profissional na nossa atividade. Então, antes da gente começar com o nosso tema em si, eu vou chamando um por um os nossos convidados. Queria ter a honra de trazer aqui ele que é zootecnista, nosso gerente de produto taurino da Cemex, Antônio Carlos Ciamarelli Júnior. Antônio, vem com a gente. Olá, pessoal. Olá, Daniel. Prazer estar aqui com você nesse primeiro encontro, né? Eu acho muito relevante, muito importante a gente discutir ações aí para o mercado, informações para o mercado, né? Muito obrigado aí. Vamos contribuir da melhor forma possível. Bacana, Antônio. Prazer estar com você também. E aí, queria chamar o nosso âncora, né, da apresentação de hoje, que é o Tiago Bernardino de Carvalho. Ele é pesquisador do CPEA, professor da USP, da Unesp, e com certeza tem muita coisa bacana. O Tiago é um velho amigo, um velho conhecido. Não pode falar velho que a gente vai deflagrar a idade, né, Tiago? Mas a gente pode falar que é um antigo amigo, um cara já de longa data, um profissional realmente que é um ímpar dentro da pecuária nacional, dentro do mercado principalmente, para trazer informação importante. Tanto o Antônio quanto eu, nós não nos esquecemos que, e também a equipe que está acompanhando agora a nossa live, não vamos nos esquecer que lá em março desse ano, nós estivemos juntos na nossa convenção, e foi bacana, porque o Thiago fez trouxe, né, na verdade, uma visão muito importante do que estava acontecendo com o mercado, tanto de corte quanto de leite naquela época, né? E procurando dentro de uma bola de cristal, que tinha que ilustrar bem, né, Tiagão? O que seria esse ano de 2024? Pois é, chegamos aqui em 2024 praticamente ao seu final, nós estamos aqui no finalzinho de dezembro de 2024. O mercado se transformou completamente, parte disso o Thiago já tinha avisado, a gente já esperava, tá? Os mais assíduos aí no que é o comportamento mercadológico já estavam preparados, mas também trouxe para a gente outras intempéries, outros desafios. E ao invés de falar especificamente, né, sobre o mercado do bezerro, o mercado da roupa, o mercado do boi, nós escolhemos um tema mais do que especial, bem cabeludo, para o Thiago descascar aqui para a gente, que é falar sobre variação cambial e os impactos na cadeia de insumos. Nós somos, né? Nós como empresa de insumos fazemos parte da cadeia de insumos e nós, na nossa ótica, nós temos a ideia de como que a gente pode contribuir para o pecuarista, para o produtor, para ele estar cada vez mais planejado, organizado e que, independentemente da variação cambial, ele possa se garantir. Né? A gente sabe que existem fenômenos, estratégias de proteção mercadológica, mas e a minha estratégia de proteção na fazenda? Tá? Obviamente, já estamos caminhando para o que vai ser o desenrolar da história, mas só para deixar algumas bolas quicando para você. E aí, Tiagão, o palco é todo seu. Vamos lá para um bate-bola. Você fica à vontade para fazer a sua apresentação fluida. Se tiver alguma coisa muito importante, a gente vai interromper ou a gente deixa os questionamentos e a nossa discussão para o final. Olá, pessoal. Prazer. Muita alegria, muito honrado de estar aqui, Daniel. Obrigado pelo convite. Satisfação, Antônio Carlos, também dividir esse bate-papo com vocês, né? Cemex, empresa importante no nosso segmento. E contente, é um momento muito importante, acredito eu, né, nesse novo projeto para a empresa, Pecuária Rentável. Acho que importante mais ainda para o mercado, né, trazer informação, trazer discussões, seja ela técnica, mercadológica. Acho que é muito importante, acho que a pecuária e o agronegócio brasileiro é o que sai ganhando. E aqui a gente vai discorrer bastante coisa sobre o tema, né, sobre essa questão que vem cada vez diariamente latente no nosso dia a dia, que é o câmbio, né? Então a gente vai trazer algumas informações para rechear essas nossas discussões aqui.
E eu não podia deixar, né? Amigo de longa data, né? É um velho conhecido, né? Mas eu perdoo o Daniel aí, porque é um grande amigo mesmo e a gente está junto nessa caminhada e eu acho que é o válido e o próprio Antônio aí acompanha como a pecuária mudou. Eu acho que esse é um principal mote. Eu vou começar a apresentar e Daniel, Antônio, seguem no que a gente, o que o Daniel comentou. Se quiser me interromper, por favor, sintam-se à vontade. E eu acho que a dinâmica da questão da variação cambial, né, um pano de fundo para a gente discutir aqui, a gente está falando de grandes indicadores do macro. E todos eles correlacionados, tá, gente? A gente vai focar muito no câmbio, a nossa discussão aqui. Mas a gente tem a questão do PIB, o PIB vem crescendo bastante, tá? Isso alavanca o nosso consumo. Isso é positivo, Thiago? Lógico que é positivo. Alavanca o nosso consumo, mas faz também com que a gente demande mais produto. Vídeo que está acontecendo com a carne bovina, vídeo que aconteceu nesse segundo semestre também com o leite. O leite tradicionalmente recuando de preço no final do ano, mas muito oxigenado pela demanda interna. Tá? Então eu tenho preços bons, vão fazer com que o pecuarista ou o setor de insumos demande mais matéria-prima. Isso é natural. Então, eu já tenho uma inflação de custo que vem naturalmente. Aí eu tenho a questão da inflação, que obviamente sobe. Aí eu tenho essa precificação dos juros. O governo, ele aumenta juros, vem aumentando juros, já sinalizou que vai aumentar juros, sim, em primeiro momento, para conter um processo inflacionário, mas também para atrair câmbio. A gente sente que muitas vezes a gente não está conseguindo porque o câmbio, né, a fugida, né, a saída de câmbio está muito pressionada pela especulação da reforma tributária, mas esses são os grandes cenários. E isso que vai nortear esses próximos meses, ou o próximo 25 e 26, até mesmo na pecuária. Porque daí a gente tem um câmbio que vocês podem ver aí no slide, uma previsão de câmbio final do período aqui, como a gente chama, de R$ 6 praticamente, 5,99. Para o ano que vem, 5,80. 2026, 5 também, nesse patamar de eu não tenho uma banda muito clara de vai bater 5,50, R$ 5. A gente vai ter que conviver com esse perfil, tá? E aí, quando eu pego o agro, a gente vai falar de preço aqui, tá? Depois a gente vai falar de câmbio, impacto na nossa cadeia. Eu tenho soja, farelo de soja, milho, o próprio boi, eu coloquei suínos, frango aqui. O leite, a gente até exporta um pouquinho, mas a gente é mais importador, e esse é um fato importante na questão do mercado. Mas a gente está falando de, vamos dizer, produtos ou commodities que são exportáveis. A gente está vinculado com o mercado globalizado. Então, o mercado também ele fica pressionado nessa questão de cotação. Tá? A gente tem que entender quem está comprando e que moeda que ele está comprando o nosso produto. Então, eu tenho um valor. A variação na questão dos insumos, mas eu tenho que também olhar que eu vou ter uma venda maior no mercado externo. O nosso produto está muito barato, né? A R$ 6, a 6,20. Mas a gente tem toda essa questão inflacionária. Então, a gente está falando de mercados ou de cadeias produtivas que tem no câmbio um fator muito importante, seja na venda, seja na compra do insumo. E aí vem o câmbio, né? O câmbio, vamos dizer, a base central da nossa conversa aqui. Subiu muito. E olha que interessante esse slide. O câmbio, eu peguei os dados até o dia 17 de dezembro, né? Então a gente tem esse cenário aqui de 6,10, 6,6, 6,13 permeando, mas muito volátil desde a pandemia. Então não dá para a gente ligar a variação cambial com o ambiente interno e o ambiente externo. 20 de janeiro, o Trump assume e ele já está colocando as manguinhas de fora, né? As asinhas de fora, perdão, e realmente isso traz uma instabilidade no mercado como um todo. Isso ajuda também a precificar o nosso câmbio. E eu falo daí da volatilidade, para a gente começar a analisar. Aí eu estou falando preço de grãos, eu coloco carnes, mas preço de leite, pago ao produtor, e preço em vermelho da carne bovina ou do boi gordo, pago para o pecuarista. Olha a volatilidade, gente. Thiago, a curvinha vermelha era mais estável.
A gente está falando de uma volatilidade muito grande desde 2019. Coincidentemente, desde a entrada da China, sim, mas também uma variação cambial muito abrupta. Tá? Então, está tudo correlacionado, assim como a curva em azul, o preço do leite. Se eu fizer uma rápida foto daqui e jogar para cá, eu tenho basicamente uma tendência do preço do leite caminhando junto com o câmbio. Então, esse daí, vamos dizer, seria a receita do produtor. Bom, Thiago, mas vamos falar no meu insumo. Eu vou ter que produzir essa carne no ano que vem, vou ter que produzir esse boi, vou ter que produzir esse leite no ano que vem. O primeiro item, e que é muito claro, que é o de maior impacto para o produtor, né? Estou falando do pecuarista de corte de leite, basicamente a nutrição. Né? A gente está falando dos produtos que realmente demandam fosfato. E a gente vê uma curva ascendente. Principalmente, notem, do segundo semestre, julho, agosto, para frente. Então, também, o que acontece? O mercado ele valoriza de fosfato, porque eu tenho uma demanda maior. Vale sempre lembrar, o Brasil importa fertilizantes, adubos, fosfato, o que seja. O Brasil é um importador líquido. Então, quando a gente sai para o mercado para comprar mais produto, o mercado obviamente valoriza, eu tenho toda essa negociação internacional e eu tenho essa precificação do dólar. Então, o impacto direto é natural. Nossa, o fosfato, né, a nutrição está mais cara. Sim, eu tenho uma demanda maior e tenho uma precificação em dólar. Eu encargo isso para o meu produto. Só que outro ponto importantíssimo é até uma fala que o Daniel fez na apresentação. Eu vou fazer esse gancho para a gente terminar falando disso, tá? Ainda tem muita coisa para a gente falar aqui, mas eu vou fazer o link com o final lá da nossa apresentação. Mas olha que interessante esse gráfico aqui. Eu peguei o preço dos insumos, basicamente fertilizantes, né? Ureia, DAP, fosfato, etc. Os insumos em vermelho, e aí eu coloquei grãos, que também é um produto que a gente demanda muito, tanto no corte, principalmente confinamento, e também no leite, pensando nos concentrados. É impressionante, a curva vermelha, ela não oscila, gente. Os insumos, então, pensar na questão do insumo, ter uma volatilidade como o grão, a linha verde tem, então, primeiro, não é desanimar, não. Então, assim, esqueça. A questão é, o que eu vou fazer com esse insumo? E como que eu vou utilizar esse insumo? Acho que essa é a grande pergunta para o pecuarista trabalhar, tá? Para o pecuarista. O pecuarista tem que incorporar esse custo ou esse insumo e aumentar sua produção, aumentar sua produtividade. Essa é a grande fala. Os insumos, ó, eles estão mais baratos do que há 3 anos atrás. A gente vem num padrão aí, a gente voltou ao que era pré-pandemia, ó. O preço do petróleo está mais barato, que impacta o diesel, por exemplo. O problema no nosso diesel aqui internamente, que vai impactar os nossos negócios, é o câmbio, a variação cambial. Esse é um outro fator importantíssimo, o transporte. E vale lembrar, eu transporto desde o tomate, do mamão, eu transporto o leite, eu transporto a carne bovina, para não falar dentro da porteira o uso do diesel com tratores. Então, Não, eu queria fazer uma pergunta para você pode no fazer. slide passado, que acho que é Fala, Antônio. importante. A curva aí a curva vermelha, que ela é mais constante, é a curva da gente importar os fertilizantes, correto? Perfeito. Independente do ano, independente da chuva, independente do preço, nós temos que importar. E a Perfeito. variação dos insumos, ela varia por causa também de outros países. De Perfeito. produção máxima ou mínima, por isso que tem essa variação maior do que a importação, correto? Correto, perfeito. Esse é o ponto importantíssimo. E até a produção do insumo, ele vai se ajustando o equilíbrio junto com a demanda. Por isso que também, num curto prazo, quando eu tenho uma demanda muito grande, por exemplo, que eu citei de fosfato, o preço ele sobe em conjunto com o preço do boi, por exemplo, com o preço do leite, porque eu tenho uma demanda muito rápida e o processo é mais lento nessa questão da produção da entrega, tá? Mas o seu raciocínio perfeito. É isso daí mesmo que ocorre. E aí, então, assim, o que é importante destacar? Preço dos alimentos também caindo, os preços dos insumos recuando. A grande questão,
voltando ao tema da apresentação, é essa variação cambial. Se o nosso câmbio tivesse a 5,20, 5,30, que não está, mas se estivesse nesse patamar como foi o começo do ano, 5,10, 5, estaria todo mundo, de certa maneira, não tranquilos, mas sim trabalhando de uma forma com uma coisa mais previsível. A grande questão é que sim, de novo, o preço do boi ele sai de 230 para 350, aí o preço do insumo ele vai subir também. E aí eu imputo nisso uma volatilidade cambial que sai de 5,60 para 6,10. Aí eu coloco mais risco no processo. Então, preços dos alimentos, a curva em vermelho, ele continua muito flat no mundo todo, dado uma produção muito grande nos Estados Unidos, principalmente de grãos. Essa variação maior ocorre principalmente no mercado do leite. O mercado do leite está entrando num processo de baixa produção, isso é muito bom para o Brasil. Então, o preço no mercado internacional tende a subir, sim, e aí a gente joga o câmbio também, a questão da importação. Eu tenho um ajuste importante no mercado brasileiro. Então, é um mercado que tende a ser muito favorável para 25, porque eu tenho esse também ajuste. A gente não vai ser um importador líquido de muitos produtos, porque eles virão caros, tá? E o que é interessante? A nossa renda ela cresceu com o quê? O consumo das pessoas, em azul principalmente, e as exportações. Opa, Thiago, tem uma coisa importante aí, sim. Provavelmente, na minha visão, o que a gente vai crescer mais em 2025 será a curva em amarelo, que é o COMEX, que são as exportações, dada essa variação cambial. Então, nossa balança ela tende a ficar muito positiva, vai entrar câmbio. A questão é a importação desses produtos que vai encarecer, a gente já vai entrar. E aí, falando da arroba em dólar, um ponto importante, gente. A arroba em dólar, ela só passou uma única vez em R$ 70, $70 arroba. Sempre permeou seus 62, 55. Então, se eu pensar num câmbio de 6, em pensar numa arroba de 400, 420, dá os $70. Então, vocês comecem a observar que é inflexível. Eu tenho momentos bons da arroba em dólar quando eu tenho um consumo muito forte, tá? Esse é o ajuste que a gente tem que fazer. Daí a gente vai olhar agora para os insumos, porque eu venho com custo, carregando um custo de um insumo dolarizado e esperando que a arroba vai chegar a 400, 450, 500. Eu tenho também essa inflexão internacional em termos de pagar mais a arroba. Insumos, concentrado e principalmente confinamento. A gente tem que sempre lembrar o quê? 40% dos custos da produção de milho diretamente ligado ao dólar. A minha grande preocupação se reside na safra 25-26. 25 e 26, Thiago? Sim, porque produtor de grãos tradicionalmente compram fertilizantes entre janeiro e abril de cada ano antes da safra. Então, eu estou pensando o produtor comprando o milho a 6,20, ou o fertilizante a 6,20, ou a 5,90, a 6, para a safra 25 e 26. Como que vai chegar esse custo para mim? Então, uma coisa importante da variação cambial, que eu tenho que olhar essa safra de boi de leite, 25, mas olhar também 26, porque a turma do custo, e se eu falo do milho 40%, estou falando da soja aqui, praticamente 60%, que tem um impacto direto do dólar. Então, esse é o grande, para mim, a grande preocupação reside lá na frente. A soja, ela vai começar o ano muito favorável. É claro que o câmbio a 6, 6,10, 6,20, o prêmio faz com que a soja valorize um pouco, mas eu tenho um volume de produção muito bom de soja no mercado internacional. Então, isso vamos dizer, vai deixar o mercado mais equilibrado no primeiro quadrimestre aqui no Brasil, soja e farelo. O milho tende a subir um pouco, porque a safrinha vem no meio do ano, e a safrinha tende a ser confortável. O milho já chegou a 75, 76 no mercado futuro, voltou para 69, mas vem trabalhando nos seus R$ 70 a saca, mais ou menos, no mercado de São Paulo. Então, a gente tem, de certa maneira, para 25, se a gente olhar no principal insumo de alimentação, eu mostrei o fosfato crescendo, e falando aqui da dieta do milho, eu tenho 36% vinculado ao alimento, que daí eu tenho 40%, 60% milho e soja vinculado ao dólar. Eu tenho a questão do fosfato, que ficou mais caro. Então, eu tenho esse impacto.
Mas, por outro lado, o milho e soja vem numa transição mais barata para 25. Para mim, é um grande momento de se aproveitar. Tá? Eu acho que esse é o grande ponto. De novo, preocupação reside lá para 25 e 26. E aí eu vou falar um tema muito importante que é vinculado à Cemex, tá? A questão de venda de sêmen, obviamente protocolos são os laboratórios, mas olha, o que me chama a atenção desse gráfico aqui, que a gente fez uma evolução, eu peguei esse recorte de 19 para cá, né? Os preços oscilaram muito, mas eu tenho um custo que vem reduzindo. Essa linha preta que vocês veem aí, vem reduzindo. É o custo com IATF. Então, a porcentagem do sêmen em laranja, até mesmo a porcentagem do protocolo, praticamente eles continuam dividindo. A participação é a mesma, oscila um pouco de um ano, do outro, mas caminha-se. Mas o custo. E por que o custo cai, Thiago? Por que o custo do protocolo vem reduzindo? Porque realmente eu vou melhorando a minha produtividade. Aí que está a chave para mim da questão do impacto cambial, que a gente tem molécula de medicamento, a gente tem a questão da nutrição, sim, a gente muitas vezes tem a importação de alguns sêmen, sim, tudo isso impacta? Sim, Thiago, impacta. Mas se eu aumentar a minha produtividade, olha o custo de reprodução com prenhez como reduz. Eu saindo lá dos seus 60%, 65%, chegando a 75%, chegando a 80%. Ah, Thiago, é difícil, é um trabalho. Sim, é um trabalho árduo, porque eu estou vindo com um custo mais alto, mas se eu produzir mais, eu reduzo esse meu custo dolarizado, com certeza. Então, isso daqui para mim é muito sintomático, tá? Quando a gente discute elevação, a volatilidade do câmbio impactando sim meu custo de produção. Espera aí, eu melhoro a minha ATF, eu melhoro a minha prease, eu reduzo o meu custo desse processo de reprodução. E aí, falando no leite, o que me chama a atenção? Dados até novembro. A margem do produtor de leite é uma das melhores, por incrível que pareça, porque eu tenho custos, os custos aqui, o que eu quis trazer para vocês. A gente tem os custos com adubos e corretivos, né? A linha aí que a gente pode ver em verde, que até oscila bem, tá? A gente tem a variação acumulada do concentrado, tá? A linha preta, que é a que mais sobe, então, obviamente, vinculado com o fosfato, e em azul a variação de medicamentos também muito estável. Então, apesar de eu ter uma alta, tá? Sim, do concentrado, da alimentação, da suplementação, eu tenho uma melhora na margem, porque eu converti isso em produtividade. Então, isso que é importante. A gente não pode confundir a variação cambial. Ela vai trazer um impacto no meu custo? Sim, vai, está dado. Nossos produtos são dolarizados. Mas eu tenho sim uma melhora de ganhos de produtividade e o preço se mantendo estável e ou em alta, ele me retorna em uma lucratividade maior. Aqui é a evolução dos custos. O Brasil, infelizmente, a gente tem um dos maiores custos, tá? O Brasil é a linha vermelha nos dois gráficos, né? Então, se a gente buscar o custo operacional, o maior custo é o nosso, ganhamos dos Estados Unidos, que é a linha verde, esse primeiro gráfico do lado esquerdo, e depois é a variação da lucratividade. A maior lucratividade vem da Nova Zelândia, a linha azul, e por incrível que pareça, em 2023 o Brasil teve uma boa lucratividade. O Brasil, se a gente comparar os países, foi o ano que a gente teve a segunda maior lucratividade. E a gente permeou entre 2016 até 2019 e 20 como um país que teve maior lucratividade, porque a gente trabalhou o quê? Produtividade. Então, esse que é o ponto importante. E só para a gente ir falando um pouquinho da parte de boi, a gente tem também essa análise da margem, pensando, sim, nessa variação, o concentrado, no caso, a suplementação, o alimento, subindo bastante, mas nos últimos 2 meses a margem do pecuarista subiu bem mais. Então, é um dos melhores momentos da pecuária da história. Foi até melhor do que 2020 e 2021, pelo menos esses 2 meses. A grande questão é, eu carrego o custo, tá? E falando do custo de produção do boi, então eu tenho um custo de produção
que a gente só perde para a Austrália. A Austrália veio com um custo de produção a pasto bem interessante, tá? Sempre lembrando, nosso custo operacional muito vinculado a melhoramento de pastagem, sim, muito vinculado, sim, à questão cambial. Então, o nosso custo em cinza aí, principalmente um pouquinho superior. E, por fim, a gente tem essa variação no pasto, né? Quando a gente pega a receita, o que chama atenção, o Brasil, a linha cinza, então, em termos operacionais, a gente tem um dos custos mais competitivos, como eu falei, perdendo só para a Austrália, e em termos de lucratividade, a gente acaba perdendo para a Argentina, que é a linha azul. Realmente a Argentina, uma lucratividade melhor, eles têm um cenário de mercado externo mais favorável em termos de precificação. Tá? Então, essa é a realidade, e aí a gente vai já encerrando para a gente abrir para o bate-papo. Em termos de confinamento, o Brasil tem os menores custos de confinamento junto com o Uruguai, porque a gente tem muita eficiência. Então, quando eu imputo, eu quis terminar falando de custo, a gente carregou o impacto do câmbio, a questão de produtividade e o custo, porque realmente a chave é essa, a preocupação ela existe. O custo ele vai aumentar? Sim, mas o ganho com produtividade vai me trazer uma rentabilidade mais interessante para a atividade. Então, os custos de confinamento aqui também, o Brasil, obviamente, tem em termos de competição, dos melhores custos e também receitas bem interessantes. E eu acho que a grande consideração aqui, até para abrir para o Antônio e o Daniel comentarem, é um cenário de transição no mundo todo, gente. É um cenário de transição política no mundo todo. O que a gente vive aqui, os Estados Unidos estão vivendo, a Argentina há 2 anos vivendo isso, tá? Todo o Oriente Médio, toda a questão China, as Coreias. A gente tem um tratado aqui para alinhar com a Coreia, mas tem questões de taxações que não, obviamente, vão ser aceitas. Então, o mundo todo passa por essa transição. Juros mundiais muito elevados, tá? Então, quando os Estados Unidos aumentam os juros, realmente ele atrai o câmbio. Não é só a questão da discussão da reforma tributária, não é a questão do ambiente econômico brasileiro. Talvez isso carregue muita força, sim, mas os juros norte-americanos também, eles drenam capital, eles drenam dólar para aquele mercado. Mas 2 pontos importantes, a gente tem uma dependência brasileira muito grande. Então, não só para comprar carne, para comprar o grão, o mercado do leite é muito latente e grande abertura, mas também de vender esse insumo, tá? Há um jogo duro, há uma valorização do insumo, do fosfato, da ureia, do fertilizante, da molécula de medicamento, do sêmen, mas sabem que é o grande mercado produtor, é o grande rebanho mundial. Então, tem esse interesse também, é uma mão, vamos dizer, de via dupla aí. Eu vou vender porque eu preciso fazer a receita, mas eu preciso do seu insumo, e eles também precisam gerar essa receita com a venda do insumo. E o nosso mercado doméstico se mostrou muito bom em 24, acredito que a gente tem uma pressão um pouco maior em 25, melhorando o mercado, melhor ainda o mercado doméstico para 2026, tá bom? Então, temos um impacto cambial, sim, dessa variação. Isso vai chegar ao produtor, seja através do diesel, seja através do fertilizante, seja através do fosfato, seja através do medicamento. Isso vai ocorrer, mas o caminho está claro. Eu tenho ganhos de produtividade, aí com certeza eu tenho uma pecuária mais rentável. Era isso daí. Daniel, Antônio, vamos debater aqui. Parte aí dos esteios para facilitar, inclusive, a nossa discussão e entendimento. Tiago, eu vou resgatar aquela última frase sua, né, que você trouxe sobre, invariavelmente, né, o câmbio ele acaba impactando na cadeia de insumos, obviamente, porque o nosso produto ele é muito dolarizado. Então, os insumos são dolarizados, você falou sobre a cadeia de insumos relacionados a adubo, fertilizantes, defensivos agrícolas, insumos, né, ingredientes nutricionais, como fosfato, por exemplo, que entra dos dois lados, tanto com os fertilizantes quanto na parte de nutrição. Mas vale ressaltar, nós estamos aqui numa live da Semex, nós não podemos deixar fugir do tema sêmen, né? A gente sabe os protocolos hormonais, mas também o sêmen, né? Mas aí eu quero resgatar 2 pontos que você trouxe que são importantes. Sim, invariavelmente o sêmen
ele precisa acompanhar, e essa é uma notícia ruim para o nosso público, né, ele precisa acompanhar o que está acontecendo com o mercado. Mas a notícia boa é que, devido ao uso, ao maior domínio do uso da tecnologia, devido a gente estar cada vez, acho que mais, não só dominando a técnica, como aplicando da melhor forma possível, nós elevamos os nossos índices de produtividade, tanto do ponto de vista de fertilidade, quanto do ponto de vista de produtividade, ou seja, quanto nós performamos mais, nós produzimos mais quilos por hectare ano, ou a gente faz um produto de melhor qualidade pelo mesmo quilo por hectare ano, enfim. Então, com isso, nosso custo de produção, ou seja, o custo do uso da reprodução, o custo do uso do insumo genético, ele barateou. Tá? Então, assim, do outro lado, existe um fator de correção que também esse insumo vem ficando mais barato ao longo dos últimos anos. Perfeito. Mas a minha pergunta é, entendendo, então, que a gente tem a cadeia de insumos invariavelmente ligadas a câmbio, por outro lado, nós também sabemos que essa cadeia de insumos ela está conferindo a cada dia mais produtividade, portanto, o custo de uso dela ela é menor. Pô, como que você vê ao longo agora, por exemplo, 2025, o pecuarista, tendo que, obviamente, ele não vai parar de inseminar, ele não vai parar de fazer IATF, mas tendo que se abastecer de genética. Quais seriam os dois fatores cruciais que ele não pode deixar de considerar? Boa pergunta, boa colocação. E a sua colocação é muito bacana, porque assim, vamos começar só do início aí. Eu quis falar do sêmen, que eu deixei claro aqui para todo mundo, né, para o impacto que tem a variação cambial em todas as cadeias que vêm, né, e vão fornecer também para a pecuária. Mas é interessante notar isso que você mencionou, ele cai. Eu tenho uma notícia boa, vai ficar caro? Mas o custo, né, vamos dizer, do trabalho, ele vem diminuindo, junto com, obviamente, o insumo, né? Então, os fatores de produção da genética, o sêmen, o protocolo, eles vão ganhando muita competitividade, mesmo sim, se ele subir de preço por causa do câmbio. Então, eu acho que é vamos dizer, é um ponto muito positivo para a pecuária, né? Ou seja, E assim, teoricamente, ele tem lastro, né? Ele falou assim, ó, se tem alguma coisa que pode subir aí, é o insumo genético, é o insumo protocolo, porque na conta, ao longo dos últimos anos, ele vem se barateando, teoricamente. Perfeito, perfeito. E o que é importante demonstrar ainda mais? A participação de protocolo, do sêmen, se a gente pensar no total, vamos dizer, ele é muito baixo. E assim, não tem o porquê não usar. E daí vem na sua pergunta, quais os dois pontos que o pecuarista não pode? Primeira coisa é continuar usando, é continuar melhorando. Isso daí para a gente é fundamental, tem que melhorar o rebanho cada vez mais, tem que continuar usando, tem que ir buscando melhores vacas, tem que buscar melhores touros, melhores sêmens, tem que continuar produzindo mais carne, mais leite por animal. Esse é o ponto de competitividade. E fazendo paralelo, é o que a indústria de grãos fazem. Se eu chegar para um produtor de grão e falar, fertilizante é caro, mas ele sabe, se ele não colocar muito fertilizante e tecnologia, ele não vai produzir. E aí a conta chega. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que o pecuarista ele deve continuar usando essa tecnologia. Tá? E aliado um pouquinho da minha área, que eu gosto muito de falar em momentos de volatilidade, é trabalhar a margem. Às vezes uma arroba de 350, às vezes um leite de 3,10, vamos colocar assim, 2,90. Às vezes o custo vem tão muito próximo que ele fica ilusório num preço e ele acaba se perdendo. Não vou fazer mais investimento. Então, é trabalhar a margem, é trabalhar esse caixa. Então, é aliar a produtividade com o financeiro. 2025 é um ano, sim, para continuar investindo, não tirar o pé e trabalhar essa margem. Porque, de novo, o mercado é volátil, seja pelo câmbio, seja pelo consumo, seja por exportação, mas a gente tem que, sim, olhar para esses dois pontos importantíssimos. Eu falo da margem porque está atrelada ao custo de produção. O custo subiu, mas eu vou ganhar em produzir mais leite e a minha margem vai continuar, se não a mesma, melhor. Pois é, e aí, Tiagão, não tem como a gente...
Desculpa, deixa eu só complementar o raciocínio, Antônio, a gente já entra contigo. E aí não tem como a gente dissociar, ou seja, essa proporção do custo do insumo genético ou mesmo reprodução fechada. Nós estamos falando que o serviço do veterinário, o protocolo hormonal e o sêmen representam menos de 2% do que hoje é o valor de um animal pendurado na Nória, tá? E aí a gente entra num paralelo que a gente fala, poxa, teoricamente, ele é um driver absurdamente importante para ditar o potencial, ou seja, a genética é extremamente relevante. Pode falar, você vai chegar nas 16, nas 18, nas 20, nas 22, nas 24 arroba. Estou só falando de arroba pensando em commodity, porque ele está falando em agregação de valor, tá? Ele é extremamente determinante. Claro que ele não vai caminhar sozinho, ele precisa de todo o cuidado da nutrição, de sanidade, de manejo como um todo. Mas pensando simples, ele é o cara que pode limitar. Você pode dar toda a nutrição do mundo, se não tiver genética, não chega lá. Ele empacota e embolota nas 16 arrobas, por exemplo. E aí, 2% dessa brincadeira, meu. De fato, né, o quanto que a gente vai subir, o quanto que é o impacto final, no preço final que o pecuarista realmente vai pagar, ele é irrisório, né, Thiago? Porque acho que isso é importante. A gente tem recebido, né? E agora, o que vai acontecer? Né, o preço do sêmen vai disparar, né, o preço do protocolo vai disparar. Não vai disparar. Tem que existir um fator de correção. Mas para algo que tem um impacto gigantesco e o custo proporcionalmente é irrisório. Concorda? Concordo. E o maior erro que o pecuarista ele comete é ele falar o preço do sêmen, o preço do protocolo subiu, eu tiro o pé, e ele investe pesado numa nutrição. Se eu não tiver uma genética para comer o custo maior que a nutrição, eu vou perder dinheiro 2 vezes. Eu acho que esse é o principal problema. Então, assim, custa muito pouco e ele vai te garantir, sim, lamber o sal ou comer aquele alimento, aquela ração do maior valor, que o pecuarista ele sente a hora que ele coloca, só que ele está deixando a carga genética para trás. Tudo que vai converter aquele dinheiro gasto num montante maior, num custo menor, ele vai ganhar muito mais. Então, tem que se conversar. Eu acho que já deixou. Isso daí ficou um pouquinho no passado, essa questão de ir espremendo a língua da vaca e segurando, não vou investir, monta natural, touro de boiada, isso daí já não existe mais. Isso daí a gente tem que virar a página. Maravilha. Vai lá, Antônio. Tiago, tudo se resume à produtividade. Então, a gente enfrenta as variações cambiais com produtividade. Tá? E você falou muito de margem, eu marquei aqui para falar de margem, né? Porque as pessoas fazem as projeções de investimento e não trabalham com margem. Então, qual que era a margem quando a arroba estava baixa e o câmbio estava baixo? Ou qual que é a margem agora quando o câmbio está alto, mas a arroba está alta também? Então, acho que o planejamento de cada fazenda é margem mesmo de você trabalhar tanto no ciclo pecuário baixo como no ciclo alto. Nós estamos agora no ciclo alto, faltando bezerro. Agora, todo mundo quer inseminar, e você tinha mandado inseminar lá na convenção e naquele outro evento lá no Mato Grosso do Sul. A turma chamou eu de louco, né, Antônio? A turma chamou eu de louco, mas não que eu acertei, né, bola de cristal, desculpa cortar seu raciocínio, mas é o que eu acabei de falar agora para o Daniel, essa continuidade do investimento. Desculpe. Então, assim, a gente tem que continuar investindo em genética. O boi de boiada é o grande problema nosso, mas a genética ela pode ficar mais cara, mais barata. Perfeito. Dentro da produtividade. Porque o pecuarista, e isso é um recado aqui na nossa live, ele vê só um elo da cadeia. Você falou várias vezes aí que nós temos que ter fertilidade e produtividade. Perfeito. Nós estamos, a maioria dos indicadores de sêmen no Brasil inteiro, eles indicam os touros por fertilidade somente. E não por produtividade. Os dois têm que caminhar junto. Então, quando o Daniel fala, o investimento é irrisório, mas ele pode ser mais irrisório ainda se você faz uma genética de ponta e se você vê uma coisa que quase ninguém vê. Hoje está todo mundo falando de bezerro. Sim. Vai faltar bezerro Angus, o bezerro taca. E a vaca?
A vaca é a grande vedete, o seu solo da agricultura, vamos assim dizer. Perfeito. É a É o dono vaca. da fazenda. Quem manda na É fazenda a é a dona da vaca. fazenda, né? Então, isso é a fala do Daniel, a sua, eu contribuo com isso. Produtividade, margem e a genética de ponta. Ah, vamos comprar agora está caro o sêmen, vou comprar o sêmen barato. Ele dá um tiro no pé. Ele não comprou o sêmen adequado, a genética adequada para o seu sistema de produção. Para você fazer sua vaca, para você fazer seu bezerro. Porque essa vaca ela vai ser boa no ciclo de baixa e no ciclo de alta. Quantos anos ela vai ficar na fazenda? Qual que é a média dela que ela tem que se pagar? Ela vai passar pelo menos um ciclo de alta e um ciclo de baixo do pecuário. E ela tem que ser eficiente nos dois ciclos, né? Sim, é isso. sim. E eu vou puxar um ponto aí que você falou nas entrelinhas, mas é muito importante. O produtor, ele precisa conhecer a sua atividade. Ele não conhece a atividade. Ele vai na turma, ele vai na conversa, ele vai na rede social. E, poxa vida, vocês, É como isso mesmo. empresa, Cemex, vocês têm técnicos no campo. Eles estão olhando a fazenda do cliente, estão falando, ó, aqui vai melhor aqui. Ah, não, eu vou comprar o touro que tem a maior fertilidade, ou sêmen. Exatamente, não, mas para sua fazenda vai ser melhor esse sistema, esse sêmen, esse touro, que seja. Então, assim, eu acho que o pecuarista, ele precisa, nesse momento, de muita informação, muita volatilidade, câmbio, política, preço do boi. O que eu estou produzindo? O que eu preciso para produzir mais? Para reduzir meu custo. Acho que isso que é uma coisa importante também. Nós temos que Conhecer. levar para ele conhecimento. Esse é Sim, nosso dever. Levar como perfeito. técnicos, não só como funcionários da Cemex, mas conhecimento para ele conhecer mais o seu negócio e ele medir o seu negócio. Esse que é o grande problema da pecuária. Agricultura média, o leite médio, você tem as margens, mas você tem a margem do gado de corte, mas não tem a margem de todo Ah, mundo. Ninguém tem, não. ele não sabe quanto ele ganha. Então ele vai Mas falar assim, o dólar está caro agora. Puxa, o que eu exato, vou fazer? Ele não exato. sabe quanto que ele ganha, quanto que ele perde. Então, isso eu acho que é a nossa grande, com essa live rentável, a gente levar conhecimento para o produtor, esse é o principal. O nosso gerente da América Latina fala que a gente fideliza e o nosso produtor, e o nosso cliente cresce quando a gente leva conhecimento para ele. É o que a gente está fazendo aqui, levando conhecimento para os nossos amigos e parceiros. Sem De dúvida. extrema importância. Vamos lá, aí eu queria resgatar, vocês me permitem, né, o tema, né, central, pensando em variação cambial e esses impactos, obviamente, negativos e principalmente os positivos. A gente sabe também, você comentou, e isso é uma obviedade, né, que o câmbio, ou seja, o fator dólar estar mais caro, ele favorece as exportações, porque o nosso produto ele fica mais competitivo, ele fica mais barato à vista do mercado externo. A gente, nessa última participação nossa na FEICORT, o pessoal do Minerva trouxe uma informação muito interessante, que praticamente nós temos hoje capilaridade em 90% dos países. A gente vende ou consegue acessar 90% dos países compradores de carne bovina do mundo, tá? Então, essas portas já foram abertas, pelo menos uma vez. A pergunta é, com esse fator competitivo que nós teremos, um ano bom em termos de valorização do produto, da arroba e etc. O maior entusiasmo para a gente investir em tecnologia. Nós temos trabalhado, independentemente do ano bom ou desafiador, incessantemente para a qualidade do produto, para que ele esteja cada vez mais competitivo, não só para produzir o commodity, não só para adicionar arrobas por hectareano produzidas a mais, mas principalmente que essas arrobas tenham extrema qualidade, inclusive a nível de competir com mercados também muito capazes, competentes em produzir qualidade para mercados exigentes. Para ir direto ao ponto, nós vamos fazer uma carne melhor, de mais qualidade, em maior quantidade e com um preço mais atrativo. Pergunta para você,
Quanto que nós vamos exportar mais? O quanto ou quando a gente vai exportar mais? O quanto nós vamos exportar mais? Quanto? Olha, só o crescimento que a gente observou esse ano foi 30% a mais, praticamente, né? A gente está fechando, óbvio que o número fecha agora em dezembro, né? A gente está aqui no finalzinho, nos 40 minutos aqui de 2024, né? Do segundo tempo, mas provavelmente a gente tem uma alta entre 25% e 30% em relação a tudo que a gente exportou no ano passado. Então já é um salto que tinha sido recorde, muito próximo a 2022. Então o volume já é expressivo. O ponto principal, Daniel, da sua pergunta, e não vou me esquivar, não. Eu acredito que a gente vai continuar crescendo, mas a gente tem esse limite de crescimento dado a variações econômicas no mundo todo. A gente exporta mais porque, sim, os Estados Unidos reduziu produção, é um dos menores rebanhos de décadas. Então, isso abre uma janela. Eu estava falando de um acordo Brasil e Coreia que não deve sair. A Coreia do Sul abrindo o mercado é um outro grande player. A gente tem que costurar novos mercados. Pô, Thiago, foi falado 90% sim, mas, por exemplo, o Japão e Coreia do Sul, que compram bem e pagam bem, não estão nesse. Então, assim, eu olho como uma possibilidade importante, mas não estão. Então, os outros países vai depender muito dessa questão econômica deles internamente. Não é colocar água no chope, não. A China ela vai continuar comprando muito da gente, mas ano após ano ela está reduzindo o crescimento. Ela está pagando menos, ela negocia, ela é uma boa compradora. Então, eu acredito que a gente tem sim um espaço para crescer mais o ano que vem, 10%. Isso daí não tem, isso daí porque falta carne no mundo todo e o nosso câmbio vai favorecer muito. Então, o cenário é muito favorável de crescimento, sim. Tá? Vamos exportar mais 200, 300 mil toneladas, com certeza. A grande questão é para a gente ficar atento nos desenrolar dos próximos 5 anos. O cenário aí, eu tenho um acordo com a União Europeia, mas a cota já está definida, 45 mil toneladas. De novo, Exato. a China ela comprou 150 mil toneladas num único mês, né? Então, Exatamente. assim, é uma loucura, os números são absurdos, mas é um mercado favorável, porque realmente, o mundo tem medo do Brasil. Todos os acordos são brecados aonde? Questões agrícolas. Não é questão ambiental, trabalho, não, porque nós somos muito competitivos. Quando, um parênteses só para a gente fechar esse tema de exportação. Quando a gente foi negociar obviamente, com algum outro país, no caso a União Europeia, a gente quer o quê? Colocar em pauta os produtos que nós somos mais competitivos e proteger os produtos que nós somos menos competitivos. O que entrou como menos competitivo nosso? Questão do leite, alho, questão do vinho, entrou. É que a gente fala da carne, óbvio, dos grãos, mas a gente protegeu o nosso mercado também. Isso, se a gente abrir a discussão, é válido? Sim, é válido. Mas os outros países, em termos de competitividade com o nosso produto, é muito aquém. Então, eles têm esse receio. Então, costurar, é um construto de relações, mas a gente vai continuar exportando porque o mundo precisa da nossa carne. E o leite, desculpa, o leite, reunião agora no meio do ano, a gente estava lá em Tóquio, a turma do leite, quando que o Brasil vai acordar para o mercado internacional? Quando o Brasil acorda? Isso foi falado. Óbvio, a gente tem uma questão de consórcio células somáticas, a gente tem que reduzir, entrar nos padrões internacionais, mas é um mercado também que, eu preciso do leite de vocês. Vocês precisam aumentar a produtividade, qualidade e colocar a carne no mercado internacional. É carne, leite no mercado internacional. Então, tá latente isso daí também. Tiago, e passa a qualidade de carne, que nem o Daniel falou, da melhoria de qualidade de carne, para a gente aumentar o valor da tonelada que a gente exporta, né? Porque o nosso preço é muito baixo. Aí a gente pode atingir esses outros países, porque o Japão compra uma carne de qualidade, ele não compra como paga bem, e paga bem. A China, por exemplo, está pagando 5.200, chegou a pagar 4.400 esse ano. A China só está comprando o dianteiro. Exato. Então, e o mercado norte-americano? Mercado norte-americano, Tiagão. Daniel, não fujo da sua pergunta também, mas eu acho que a gente tem que esperar muito o que o Trump vai fazer. Eu imagino que o Trump ele não vai brecar de uma hora para outra, porque
os Estados Unidos são bons comerciantes, eles vendem carne cara e compram carne barata. E a carne brasileira chega muito barata lá para eles fazerem um hambúrguer. Então isso é muito factível. Os Estados Unidos hoje os Estados Unidos é o segundo maior comprador da nossa carne. Assim. Exato. É o nosso segundo maior comprador. E eu acredito que o ano que vem ele tende a ser, obviamente, é natural eles continuarem comprando. Só que vai ter que ter um equilíbrio aí. O Trump, ele não gosta muito da nossa política. Então, com certeza ele vai querer proteger o mercado, mas isso gera inflação. Eu acho que ele vai proteger ao longo do tempo, sim. E as nossas exportações para lá tendem a ser mais pressionadas. Mas nesse curto prazo, eu acredito que o fluxo vai continuar. A não ser que ele venha com uma medida como o Milei fez. Tá? Mesmo com o rebanho mais baixo das últimas décadas, eles precisando importar carne, porque não tem a tendência de aumento de rebanho deles. Não. Contrário. Não tem. Eles vão continuar comprando. A questão assim, por exemplo, não dá para a gente comparar, gente. Nós somos o maior produtor mundial, junto com o rebanho. A gente, obviamente, estamos lá nos líderes, né? Não dá para mim comparar, é claro, que um Paraguai, Uruguai e Argentina. Mas quando eu olho questões políticas, ele olha, vou comprar da Argentina. Então o Brasil não quer mais vocês. Ou eu vou comprar menos, eu vou colocar impostos. Então a habilidade política Brasil e Estados Unidos vai ter que ser bem trabalhada. Concordo com um gênero e número igual, Antônio. Não tem espaço no curto prazo para eles virarem o jogo. Mas eles vão tentar buscar em outros parceiros, caso o Trump não olhe com bons olhos o Lula. Como a gente já está eu acho que vai ser mais político do que propriamente comercial. Perfeito. Perfeito. E aí, olhando na contramão, né, se a gente tem uma tendência, apesar de todos os pesares, uma tendência super favorável de aumento de exportações de carne, tá? Depois a gente fala do leite, eu vou voltar no leite. Mas falando de carne, obviamente esse produto vai para fora e ele é desabastecido no mercado doméstico. Invariavelmente a gente deve ter aumento também, reposicionamento de preço na prateleira, na gôndola, correto? Perfeito. Isso daí é natural. Isso. E aí, qual que é o tamanho da oportunidade, Tiagão, para a gente trabalhar ainda melhor o nosso produto interno, tá? Para quê? Visto que ele tende a aumentar o preço na gôndola, quanto mais qualidade ele tiver, mais atrativo ele fica por uma determinada fatia de poder de consumo da população. Entendeu? Por que a gente está provocando isso? A gente tem visto, dentro do cenário nosso, cada vez surgindo mais programas de carnes especiais, carne com rótulo, carne com marca, carne com raça. E tem que ser assim, tá tudo certo. Né? Isso não passa só por nós técnicos, que somos especialistas, conhecemos. Né? A cada dia o consumidor comum, vamos chamar assim, ele conhece mais de carne, por uma única questão, né? A experiência de consumo. Ele compra, perfeito, ele experimenta, ele gosta, e ele atribui valor àquilo que ele comprou. E não tem problema, dependendo, claro, do poder de consumo dele, do poder de fogo dele, de investimento não, mas de consumo mesmo, não tem problema pagar um pouco a mais, ou até muito a mais, se ele entender que aquilo tem qualidade, né? E aí, invariavelmente, de novo, a gente recai no sistema de produção, na genética, no potencial, e a gente tem visto crescer a passos largos, a cada dia a demanda ela é exponencial com programas de carne de qualidade. Né? E não dá mais nem para falar que o programa é Angus, cara, desculpa. Angus sim, talvez seja o maior, mas a gente está vendo isso multirraças, inclusive com zebuínos, inclusive com Nelore, entendeu? Cara, como é que funciona na sua ótica? Você que é especialista, existe espaço para a gente buscar esse mercado que hoje é nicho, crescer, como ele tem crescido e crescer ainda mais, visto que parte disso vai embora, vai para exportação, a gente quer que o que fique seja um produto de boa qualidade, ele tende a ganhar preço na prateleira, e se ele tiver qualidade, essa repelência vai ser menor. Faz sentido isso, Thiago? Não, faz sentido. Assim, o seu raciocínio é o perfeito. O brasileiro hoje ele está muito mais aberto
né, muito mais apto a experimentar uma carne ou um produto novo, um produto diferenciado. Ele vem entendendo esse processo. Isso ocorreu e ocorre com o café, isso ocorre com uma cervejaria, com uma cerveja, isso ocorreu e vem ocorrendo com a carne. É natural. A grande questão, o início de tudo, que eu acho que é muito importante a gente sempre falar, preço. O brasileiro, o Thiago, o Antônio, o Daniel, nós somos tomados a preço. Nós trabalhamos no setor, nós damos valor para a qualidade. Às vezes, se eu pegar duas marcas, né, de boa qualidade, nem estou falando de marca combate, qualidade, fala, opa, é uma carne diferente. Eu vou estar comparando o preço. Eu estou falando eu já estou falando de uma briga de alta qualidade. Então, é natural também. Então, eu acredito que assim, até o tema da nossa discussão aqui, que caminhou para a produtividade, é isso. O produtor ele não tem medo, não tem que ter medo de investir, porque quanto mais ele produzir, ele reduz o custo. E o que é mais interessante? Chega a um preço mais competitivo para o consumidor final. Aí, qual que é o grande desafio? A gente entrar cada vez mais, porque no Brasil algo em torno já de 100 quilogramas habitante ano, as 3 carnes, considerando até um pouco de tilápia. Então, ó, o nosso nível de consumo, já vamos dizer assim, em termos da Organização Mundial da Saúde, é ótimo. É de Sim, nível de país desenvolvido. segundo ou terceiro, mas só que ele vem Isso. caindo. Ele vem caindo, Não, o consumo per capita vem caindo. E provavelmente isso está sim, principalmente bovino, isso está sim relacionado a poder de compra, a poder aquisitivo. Perfeito. Tá? Aí isso que eu queria chegar. É uma troca natural. Lógico, a gente não vai competir com frango, não é isso? Mas eu tenho um nicho de colocar o brasileiro para consumir mais, isso é importante. Eu acho que a gente vem recuperando o consumo. Talvez a gente não vai voltar aqueles 40, 45 quilogramas per capita, porque é elevado, mas nós vamos se aproximar mais dos 35 quilogramas e com consistência. Porque é tudo isso que você mencionou da experiência, mas principalmente padrão e qualidade, o brasileiro ele aprendeu. E quando a gente come coisa boa, a gente não quer voltar para trás, né? Tem renda, tem preço, sim. Mas eu tenho um nicho aí que se abre muito interessante. Não é só uma raça, não, que nem você falou. Hoje é a qualidade do rebanho, a qualidade de carne. Hoje você discute qualidade. Show. Tiagão, eu queria só, já que você comentou sobre o leite, eu tenho certeza que parte dos nossos espectadores também são ligados ao setor leiteiro, à cadeia produtiva do leite, principalmente os membros da equipe da Cemex. E você trouxe um ponto que nós já algumas vezes presenciamos em painéis de discussão sobre essa oportunidade de leite para o mercado externo. Entretanto, a gente sabe também que o Brasil hoje é um importador, você mesmo colocou, é um importador. Né? E mais do que isso, né, a gente importa um produto teoricamente de pouca qualidade, leite em pó. Então, como que você vê, do mesmo jeito que a gente está falando agora de um nicho de oportunidade que pode virar um segmento, que é o mercado de carne nobre, mercado de carne especial, será que a gente pode chegar a trabalhar? Existe produção suficiente para a gente trabalhar para exportar um produto de extrema qualidade no setor lácteo também, mesmo que processado, não necessariamente fluido, mas processado, queijo, alguma coisa, manteiga, o que for? Bom, é uma bela pergunta, daria uma outra prosa, uma prosa longa, mas tem coisas importantes aí na sua fala. Primeiro, eu defendo muito o setor de leite, eu acho que é um baita de um produto nobre. Para mim é o produto mais perecível que a gente tem no agro. Tem que sair todo dia da vaca e tirou da vaca, resfriar, todo aquele processo. Como a carne bovina, depois da sangria, tem que ir uma correria, mas que seja. Mas tem um ponto interessante da sua. Eu vou começar, a turma vai ficar um pouco brava comigo, mas, Thiago, a gente é importador líquido, a gente importa muitas vezes produto de baixa qualidade. Primeiro ponto, a gente tem muitos bons produtores aqui no Brasil, estou falando de qualidade. O nosso leite é muito bom, concordo. Importamos leite de baixa qualidade. Por que a gente importa leite de baixa qualidade? Aí eu faço uma pergunta para a gente pensar. Para a indústria, né, Thiago? Perfeito. Mas daí eu coloco uma pergunta para vocês, concordo com você, Antônio. O que as pessoas acham da nossa carne bovina, por exemplo?
Será que eles não, a hora que chega a carne bovina nossa lá, com uma carne argentina, com uma do Uruguai, com uma da Austrália, o que eles falam da nossa carne? Ah, é barata, de baixa qualidade. Então, assim, tem uma chavinha que a gente precisa quebrar aí. Eu estou colocando também, eu sei que eu estou colocando carne bovina de qualidade, sim. Assim como estamos importando leite de baixa qualidade, sim. Não estou não escondendo isso, mas olha o campo que a gente precisa trabalhar de comunicação, de entrar, dar voz ao produtor, nessas organizações. Olha, eu tenho esse leite de qualidade, esse leite que você tem, ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Estamos importando leite de baixa qualidade para a indústria. O que os Estados Unidos está fazendo na ótica dele? Importando uma carne, processando, Para a indústria. virando para a indústria. Então, qual que é o nosso papel no mundo? Mostrar a qualidade do nosso leite e ir ganhando esses mercados. Como a nossa carne de qualidade, a gente tem que conquistar esse nicho que a gente falou do mercado interno, mas esses nichos internacionais também. Temos condições? Muita. Já estamos produzindo qualidade dos dois produtos? Muito. Mas é um pouco esse jogo, tá, Daniel? Ah, importamos leite de baixa qualidade. Sim, a nossa carne também vai como para lá? Então, assim, é aumentar o volume, aumentar a qualidade, aumentar o que parceiro eu quero e como que eu quero. Maravilha. Maravilha. Nós já estamos caminhando assim só para uma reta final, que eu acho que é importante. No final das contas, né, a gente falou do impacto realmente dessa variação cambial na cadeia produtiva como um todo, nas oportunidades, iluminando o fator produtividade como decisivo para que a gente tenha, teoricamente, uma atenuação de um possível maior custo, e que isso, na verdade, independentemente do câmbio, ele é uma obrigação, né? O aumento de produtividade, o cuidado com a produtividade, ele deve ser iluminado, ele deve ser alinhado todos os dias. Então, procurar um produto que, como o Antônio falou, muitas vezes, no nosso caso, ele Daniel, é só produtividade e margem. E margem. isso de margem, então, aí eu chegar lá. Então, é exatamente esse o ponto, Antônio. Então, o produto nosso, que ele é muitas vezes só procurado pelo item, por exemplo, fertilidade, né? Fertilidade, nós vimos que é importante porque ele dilui esse custo, só que se a gente não tiver produtividade, que é para produzir mais por hectare, também a gente não consegue fechar o composto, e muitas vezes uma coisa anula, realmente, ou balanceia a outra negativamente. Agora, vamos lá, o Antônio falou sobre a margem, e você apresentou gráficos de margem que, obviamente, agora, neste exato momento, eles são muito favoráveis ao pecuarista, ao produtor de corte, principalmente, porque ele comprou na baixa e está vendendo na alta. Basicamente é isso. Mas vai chegar, o insumo vai chegar agora corrigido, devido ao fator cambial e N outros fatores, certo? A reposição, né? O mercado de troca, o mercado de reposição vai chegar também corrigido, ele já corrigiu, já está corrigido. E aí a ordem do jogo reverte. Mais do que nunca, a gente precisa olhar um negócio chamado margem com muito carinho e entender que essa lição de casa lá atrás ela precisa ser muito bem feita, tá? E neste momento, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, pagar R$3, R$4 que seja mais uma dose de sêmen, não é um custo além, é uma economia, porque isso pode ser decisivo para você ditar essa produtividade que vai te trazer essa margem lá no final das contas, Tiagão. Não sei qual é a sua opinião, mas realmente é o que a gente entende, sem ser o entendido de mercado, mas o entendido do nosso negócio, é o que a gente sabe que isso se expressa, né? A gente faz umas contas muito simples que mostram o quanto que DEPs, né, avaliações genéticas, se transformam em dinheiro lá no final, lá na última linha, e qual que é o tamanho do impacto dessa brincadeira. Hoje, com multiprogramas, multirraças, multi-estratégias genéticas, hoje tem até corte no leite, né, está famoso, sim, tem bastante holofote nisso, nada mais é do que a necessidade de produzir mais carne. Essa basicamente. Só que a gente consegue fazer isso com qualidade e com cuidado ao animal que nós estamos produzindo. Tá? Então, assim, para a gente fechar, vou esperar também a colaboração do Antônio, eu queria de vocês dois uma frase final para a gente fazer um apanhado aí dessa nossa prosa boa, do nosso primeiro Pecuária Rentável. Só para complementar, Daniel, que a gente está falando do aumento de preço aí, né, da arroba, esse dinheiro não chegou no produtor de cria ainda, não é, Thiago?
Não, a gente está realmente... Ele chegou no inverniça, ele vai chegar no produtor de cria agora, desse momento, agora quando ele começar a vender a desmama dele. Né? Perfeito, perfeito. Mas a minha contribuição final é o que o Daniel falou, é a gente trabalhar com produtividade, porque não é só câmbio, é a variação do ciclo pecuário, é o ciclo de baixa. Né? Então, se trabalhar com margem e produtividade, logicamente vamos ter épocas que a margem vai ser alta, que nem, mas aquele ciclo pecuário de baixa, onde fica um pessimismo para todos, onde que a gente vai parar, vende vaca, ali também tem oportunidades. Né? Eu vi uma palestra esse ano, que o ano passado, que foi um ano muito complicado de preços, né? 2023, de preço para a pecuária, mais da metade das fazendas ainda ganharam um pouco de dinheiro. Sim, Lembra disso, né? Ganharam um pouco de dinheiro. Então, por que essas fazendas ganharam dinheiro? Porque elas são produtivas. Né? É isso aí. Perfeito. E eu acho que a frase, Daniel, pecuarista, conheça a sua atividade e trabalhe a sua margem. Tá? Eu acho que é fundamental. Eu fiz um exercício aqui, né? Eu levei o preço de hoje para 2019, quando o preço atingiu, na média, 190 em novembro. 190 em novembro de 2019. Fala para mim o preço de hoje em relação a 2019. Se eu levasse o preço de hoje para 2019, qual o preço que seria? O preço médio, que foi aí os 338. Chute para mim um valor, R$201. Os 338 de hoje vale R$200 em novembro de 19. Então, preço puxa custo. Tudo que foi falado, o produtor ganhou mais dinheiro com a arroba de 250, com a arroba 200. Lógico, tem gente que ganhou muito dinheiro, investiu e vendeu a arroba 330, 340. Lógico que ganhou dinheiro. A conta é de soma e subtração, óbvio. Mas se a gente olhar a continuidade da atividade, né, ou atividade no longo prazo, os preços e custos eles se ajustam. De novo, gente, a produtividade explica tudo. Eu produzo mais com menos, ganhando mais leite por vaca, produzindo mais carne por boi, e a minha margem ela sempre vai ficar constante. Vai oscilar, eu vou ganhar mais e vou ganhar menos, mas a margem ela tem que ser constante, média. Constante, que eu digo, é ter uma variabilidade menor. Não ficar querendo ganhar muito, porque depois no período seguinte você vai perder muito. Então, conheça a sua atividade e foque na sua margem. Show de bola, show de bola. Tiagão, desde já, então, em nome do Grupo Cemex, gostaríamos de agradecer não só essa sua generosidade em compartilhar tanto conhecimento com a gente, mas também trabalhar aí até com horário um pouco estendido para que a gente pudesse trazer tanta informação, tanta troca, como nós trouxemos e dissemos, nós não somos especialistas em mercado, nós vivemos sim o mercado no dia a dia, na prática, na ponta, né, às vezes sofrendo, às vezes brigando, né, e ao mesmo tempo também usufruindo, né, trazendo os benefícios que ele pode apresentar para a gente. Mas eu acho que quem ganha numa prosa como essa é principalmente a cadeia como um todo, claro, mas é principalmente o nosso seguidor, o nosso cliente, o nosso parceiro, o nosso regional, o nosso técnico que está aqui acompanhando e que com certeza vai trazer muito mais questionamentos, né, ou troca de informações para que a gente possa ampliar aí essa nossa rede. Bom, Antônio, obrigado também pela sua participação. Você é um grande conhecedor não só do mercado de genética, mas do mercado de qualidade de carne. O Antônio tem muito conhecimento, além de toda a vivência e experiência, e eu achei bacana que a gente tivesse esse ping-pong aqui com vocês dois, Tiagão, porque realmente a gente consegue puxar esses assuntos muito para a prática, tá? Então, em nome do grupo, muito obrigado a você, muito obrigado, Antônio, também por prestigiar a gente nesse primeiro encontro da Pecuária Rentável, que com certeza está começando muito bem, e que a gente espera que mantenha esse nível e traga esse nível de conhecimento e troca de informações para o nosso público. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Forte abraço. Até a próxima. Obrigado, Thiago. Obrigado, Daniel.